Esse canal antigo tinha vídeo do meu cachorro, vídeo da faculdade, né? Daí tinha entrevistas também, tinha cobertura de show. E eu quis centralizar esse conteúdo de música em um lugar propício para isso. Então começou com uma brincadeira, a coisa foi tomando forma, eu fui tomando gosto. Por conta disso, eu acabei na faculdade de jornalismo, me formei em 2014. E desde 2016 existe o Heavy Talk como o conhecemos hoje, né? Mas sempre evoluindo e buscando aumentar possibilidades, equipamentos, equipe, o que for, né, viável para tornar o canal cada vez mais profissional. Legal demais, cara. Eu ia te perguntar isso, se você... Eu vi que você se formou em jornalismo, né? E se você havia criado o Heavy Talk em função de ter estudado, mas está dizendo que você foi estudar porque você quis se aprofundar já nisso. Mais ou menos, assim. É porque o meu sonho, assim, desde pequeno, era ser médico, eu queria ser cardiologista. Sonho profissional era fazer um transplante de coração, as ideias. E aí, quando a gente chega numa idade mais adulta, a gente vê que uma faculdade de medicina não é a coisa mais barata do mundo e nem é a mais fácil do mundo de ingressar numa faculdade pública, além de precisar estudar 2 turnos e tal. É uma coisa que era bem... ainda é muito inacessível. E então eu fui procurar lugares ali. Psicologia foi uma possibilidade, só que eu sempre fui um cara de querer conversar, de contar história, e aquele cara que me relacionava na escola com todos os diferentes grupos, assim, né? E sempre gostei muito de música, especificamente mais de música pesada, não apenas, mas mais de música pesada. E aí isso também veio crescendo na adolescência. E aí em 2007 eu fui pela primeira vez credenciado para um show. Foi um show do Evanescence que aconteceu lá em Porto Alegre, né? Que eu moro no litoral gaúcho. E aí eu acabei pegando gosto, assim, né? Porque eu fui credenciado para um show e tive acesso, e aí eu contei aquilo ali, né, para as pessoas que não puderam estar lá. E eu sempre busco, até nas coberturas hoje em dia, trazer isso de uma forma de uma crônica, de uma maneira temática, que a pessoa não vai só ver uma descrição literal de como foi o show, mas sim tentar passar alguma emoção. E isso acabou me empurrando muito pro lado do jornalismo, né? A maneira de contar a história, a maneira de fazer com que as pessoas conheçam uma realidade na qual elas não estavam presentes naquela hora, né? E aí, em 2008, entrei em jornalismo, formei em 2014. Entrei assim, acho que boa parte das pessoas, né? Eu tinha 19 anos na época, que entra numa faculdade, demora um pouco para encontrar sua vocação, às vezes mudam para outro curso, né? Ficam numa incerteza, assim. E para mim nunca foi uma dúvida, né? O primeiro semestre eu estava aberto a essa possibilidade, foi mais um teste. A história do meu vestibular é meio curiosa, porque eu decidi... Eu não estava me preparando para um vestibular. Aconteceu num dia que eu pensei, cara, a minha parada acho que é jornalismo. E aí eu entrei numa faculdade específica que eu queria fazer, que é a Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, lá em São Leopoldo. E procurei quando é que era o vestibular. E por curiosidade eu descobri que a inscrição do vestibular vencia no dia seguinte. Nossa. Então eu teria que imprimir lá um formulário, um boleto de R$50, era isso. Então fiz a inscrição, na semana seguinte eu estava indo fazer o vestibular. Num dos dias mais frios que eu fui da minha vida, assim, foi em julho, agosto, era muito frio lá. E aí era uma redação que eu tinha que fazer na parte da manhã, e à tarde era uma prova dissertativa de 6 questões, e eu tinha que escolher 4 para responder. E é legal como as coisas se conectam e vão pro lado que tem que ir na vida, né? Porque a redação era sobre pessoas portadoras de necessidades especiais. E 2 dias antes eu tinha lido praticamente a biografia inteira do Jason Becker. Ah, olha só. Então eu fiz uma redação que tinha uma solidez muito grande, que mencionava ele com diversos exemplos práticos. Então, que legal. assim... Que faz parte do tipo de redação para vestibular. Exato. Né? E essa coisa de citar, tem todo, claro, todo um protocolo a ser seguido, né? E graças ao Jason Becker, aquela redação parecia que era alguém que era especialista no assunto, sabe? Que legal. Devo muito ao Jason Becker. E aí, arrebentei, assim, na redação, acho que valia 100, tirei a 96, 97, Uau. uma coisa Você tem absurda. essa redação ainda? Você já publicou, assim, para as pessoas? Não, cara, eu acho que talvez se eu procurar eu encontro ela. Ah, deve legal. estar, vou tentar. Até essa história é legal pra caramba, né? Aliás, gente, o Bruno Pau Erguido, você pode até fazer um corte
E aí a gente apresenta a redação. É porque o Power Guido é quem faz os nossos cortes. Tá certo. E aí foi isso, cara. A parte da tarde, que era dissertativa, eu achei que eu não tinha ido muito bem, mas também foi tudo pego de surpresa. E aí, no intervalo, eu comecei a andar pela universidade. O campus da Unicinos é muito bonito. E me deu uma angústia de eu não ter me preparado para passar para esse vestibular, né? Porque, pô, com vontade de estudar aqui, eu não sei se eu vou conseguir. E aí, na semana seguinte, saiu o resultado lá. Minha tia me ligou. Ah, você passou no vestibular. Isso é mesmo, cara, não sabia, que bom. E aí comecei, e quando eu vi, tava formando já, né? Tive diversas experiências legais na faculdade. Cheguei a trabalhar em redação de jornal, Olha só, né, em redação legal. de revista, fiz outras coisas também, até eu me formar, de fato, em 2014. E também uma história legal, se você quiser que eu conte, porque quando eu consegui Claro. o diploma, eu fiz um compromisso comigo mesmo que mesmo morando em uma cidade de 50 mil habitantes, eu queria atuar na minha área. Então eu ia trabalhar com comunicação. Legal. Consegui um estágio no jornal, mas aí não era bem o que eu queria. E aí, para não ficar procurando em outras áreas, porque não tinha na minha, eu criei um panfleto, desses que panfleteia em semáforos. Com 10 espaços comerciais, eu fiz um esboço e saí vendendo nas empresas da cidade. Ele era um panfleto que tinha um pontilhado assim, que cada espaço comercial se destacava, e ele funcionava com um cupom de desconto. Então, que legal. eu ia num sushi lá, vendia pro cara do sushi, quem aparecesse com aquilo lá ganhava 10% de desconto, por exemplo, né? Tá. E aí eu passava o dia vendendo isso na rua, quando fechava lá os espaços, eu ia na gráfica, mandava fazer, e final de semana tava eu panfletando lá no semáforo, né? Que legal, Então, cara. eu tirava, sei E lá... essa ideia você que teve? Sim, porque eu queria fazer alguma coisa, eu não queria procurar um emprego fora, né? E aí, com isso ali, eu fiz uns cálculos, eu conseguiria tirar, sei lá, uns R$ 800 no mês, que era melhor do que nada, que era o que eu tava ganhando no mês, né? E aí, durante uns 4 ou 5 meses eu fiz isso, com um amigo meu que me ajudava também. E aí, uns meses depois, cara, na intenção de ganhar um pouco melhor que isso, eu elaborei todo um jornal para uma igreja. Porque a igreja tem muito esse lance de querer evangelizar. Então eu tive a ideia de, se eu fizesse um jornal de, sei lá, 24 páginas e de circulação gratuita e colocasse espaços para anunciantes que eram empresários da própria igreja, talvez, né? E eu ofereci essa proposta numa igreja, eles aceitaram, e durante mais uns 4 meses, no mesmo sistema, eu fiz um jornal mesmo, né, com coisas da igreja, de cultos que tinha, apresentações, eventos, não sei o quê, e fazia uma tiragem de 3.000 exemplares, daí o próprio grupo de jovens da igreja saía para evangelizar e levava, não precisava ficar que eu legal. no sol fazendo isso, né? Até que, de fato, veio uma oportunidade para trabalhar na área de comunicação de um escritório de advocacia, que foi onde eu permaneci até 2019, né? E desde final de 2019, início de 2020, eu agora vivo só do Heavy Talk. Que legal, cara.